E aí galera, eu sou a Gabi, você está no Prisma Tutoriais e no vídeo de hoje você vai conferir como eu usei o Photoshop para transformar essa foto aqui, xoxa capenga, inconsistente, nessa foto profissional aqui, pique banco de imagem. Então já vai deixando o like aí, se inscrevendo no canal e bora pra edição. Tô aqui no Photoshop então com o arquivo RAW, né, o arquivo cru, do jeito que saiu da câmera. E quando você abre um arquivo RAW aqui no Photoshop, ele vai abrir nesse painel aqui do Camera Raw. Aqui eu nunca mexo em nada aqui, né, não faço nenhum ajuste através desse painel que aparece aqui primeiramente. Eu apenas abro a imagem aqui, né, se eu quiser que a imagem abra em JPEG, ali rasterizado, é só eu clicar em abrir imagem. Mas se você quiser que a sua imagem abra como um objeto inteligente, é só você segurar o Shift, que esse botão aqui vai mudar para abrir objeto. Vou dar uma afastadinha aqui, né? Vou desbloquear o cadeadinho aqui e eu abri como uma imagem rasterizada mesmo, porque eu tenho que preencher isso aqui, né? Eu tenho que arrumar isso aqui. Então eu vou selecionar isso aqui, vou vir aqui em editar e preencher. Aqui eu vou colocar aqui o sensível a conteúdo, modo normal, opacidade 100%, beleza, ok. Fez o preenchimento aqui bonitinho, agora eu vou dar um Ctrl D para cancelar a seleção e vou selecionar aqui em cima, né? Tem um pedacinho aqui bem pequenininho para preencher. Um atalho para abrir aquela opção ali é o Shift F5. Beleza, preenchemos as áreas que estavam faltando ali, né, os buracos da nossa foto. Agora eu vou dar um clique direito aqui para converter em objeto inteligente. E aí agora nós vamos abrir aquele mesmo painel ali, né, agora a gente vai fazer as edições, aqui, fazer o tratamento da imagem. E se você nunca mexeu nesse painel de filtros do Camera Raw, né, nunca chegou perto dele, não faz ideia de como mexer nisso aqui, eu tenho uma playlist de vídeos aqui no canal onde eu mostro tudo como funciona esse painel. Eu vou com vocês em cada uma dessas funções aqui, então confere lá. Se você não manja muito de tratamento de imagem, né, você não sabe direito o que faz a exposição, contraste, sombra, não sei o que, você pode vir aqui no automático e ver o que o Photoshop vai fazer pela sua foto. No meu caso aqui ficou legalzinho, ficou decente a edição automática, mas eu vou mudar algumas coisinhas. Eu vou aumentar um pouco aqui a exposição, né, e eu vou ficar de olho aqui no objeto principal, né, aqui não serve de muita coisa ficar olhando aqui na parte branca enquanto tá mexendo na exposição. Tem que ver aqui o objeto principal se não vai estourar a luz dele, né? Eu acho que esse é o máximo dele. É, isso mesmo, 0,90. Se você está trabalhando com o arquivo RAW, né, você deve ter percebido que o arquivo RAW ele fica sem cor, né, ele fica meio morto. Então é sempre bom você dar uma mexidinha aqui na saturação, mas cuidando para não estourar muito. No meu caso aqui, mais 14 já tá estourando aqui, eu acho que eu vou deixar em mais 10. E vou diminuir um pouquinho aqui da vibração também. Beleza, esse é o tratamento que eu vou fazer aqui nessa foto. Vou dar OK aqui nesse painel, ele vai aplicar os efeitos. E agora vamos para a parte mais importante, né, para o ápice da edição de uma foto com fundo branco, que é deixar o fundo branco, né, tirar esses amassados aqui do tecido. Eu irei fazer essa edição de forma não destrutiva, o que significa que eu vou dar um Ctrl J para duplicar a camada, e então eu vou rasterizar essa camada, e é nessa camada aqui que eu vou trabalhar. E se alguma coisa der errado, eu tenho a camada de backup aqui, né. Então eu vou usar essa ferramenta aqui de subexposição, né? Isso aqui é tipo um pincel de exposição. Tem o subexposição para quando você quer deixar mais claro e o superexposição para quando você quer escurecer. Eu vou pegar aqui então o subexposição. Então eu vou começar a passar aqui na foto para deixar ela mais clara, né? Perceba que já vai saindo aqui essas manchas, essas sombras e dobras do tecido. Assim como num desenho, numa pintura, enfim, você não vai passar uma camada de tinta várias vezes no mesmo lugar, né? Eu recomendo a mesma dinâmica aqui, né? Vai passando aqui, aí passa aqui, aqui. Não faz tipo assim na mesma área várias vezes, porque para não ficar, para uma parte da foto não ficar muito branca e a outra meio escura, né? Então para você ter tem que ser minucioso nessa parte aqui, nessa edição, para não ficar uma coisa muito artificial, né? Não ficar muito evidente que você chapou a foto ali na edição.
Observação, eu estou usando o pincel macio, né? Se você usar o pincel duro, ele vai ficar muito marcado, olha só. Olha como fica super marcado, né? Então, usa sempre o pincel macio para ficar mais difuso, né? Porém, essa difusão do pincel macio, você tem que ter cuidado, né, para não pintar aqui por cima do objeto principal, né? A gente quer deixar só o fundo aqui mais branco, né? A gente quer trabalhar no tecido, né, e não aqui na caixa de bombons. E esse pincel macio, essa difusão, ela espalha. Então, por exemplo, se você pintar aqui, ó, muito próximo da caixa de bombom, ela vai clarear também. Então, tem que ficar atento nisso. Então eu vou aproveitar que eu tô com o pincel grande aqui, eu vou pintar aqui nessas partes mais longes, né, mais distantes do objeto principal ali, para eu não preciso de tanto detalhe, né? Aí aqui já fica mais detalhado, né? Aqui você vai começar a diminuir o pincel. Aqui embaixo dá para aumentar um pouquinho. Ó, sempre dá uma contornada aqui ao redor do objeto, né? Você pode também, se você não tem muita habilidade aí com desenho, né, com contornar as coisas certinho, você pode selecionar o seu objeto aqui, o seu assunto principal. Ó, você pode fazer uma seleção aqui, aí você inverte a seleção e aí você vai pintar aqui só fora da seleção, né? Ao longo desse tipo de processo é muito importante também você afastar e aproximar a imagem várias vezes, né, para ver como tá ficando. Quando a gente tá trabalhando assim no zoom por muito tempo, a visão vicia, né? Então é sempre importante dar uma afastada aqui. Isso vale para qualquer design, na verdade, qualquer coisa, post para rede social, sempre bom você dar uma afastada aqui e ver como que tá, né? E é basicamente isso, minha gente. É assim que os fotógrafos de bancos de imagem deixam aquelas imagens tão claras, né, tão nítidas ali, um fundo tão branquinho. Daqui em diante vai do seu detalhismo, né, do seu projeto, enfim. Aí daqui pra frente é uma coisa mais detalhada, né, a questão de dar um zoom aqui, ver se essa parte do tecido aqui perto da caixa do objeto ali, do assunto, não tá muito diferente do resto. Como eu falei, se você preferir, se você não tem a mão tão firme, né, pra contornar aqui certinho, você pode selecionar, tem várias formas de seleção aqui. Você pode fazer a seleção retangular, você pode fazer a seleção circular, você pode pegar aqui também o laço poligonal e contornar certinho aqui o objeto, né. Esse aqui, no caso dessa imagem aqui, esse laço poligonal não é bom porque, por exemplo, se eu... Vamos fazer aqui só para exemplificar. Selecionei só essa parte aqui só para exemplificar, né? Vou pegar ali o pincel de exposição e vou pintar aqui, ó. Ó, perceba como ficou bem marcado mesmo, né? Eu acabei tirando a sombra do objeto, né? Isso fica meio artificial, as coisas têm sombra, né? Então, cuida com essa se você for selecionar, né? Pra fazer esse tipo de edição. Se tiver ficado qualquer dúvida aí ao longo do vídeo, só falar comigo aqui nos comentários. E não esquece de deixar aquele like maroto e de se inscrever no canal para mais dicas como essa.